Então, pessoal, bom dia, né? Vamos dar início agora à nossa aula. E. Vamos dar início à nossa aula sobre princípios processuais. Aqui a gente tem, já de início, o devido processo legal. O que ele é? É a garantia de que quando você for. Quando houver uma demanda judicial, as partes seja cumprido tudo o que a gente coloca aqui, seja cumprido o contraditório, as partes não sejam submetidas a tratamento degradante. É uma base que coloca a gente no mínimo de segurança, sabe? Uma forma que até coloquei por escrito aqui de ilustrar por exemplo, eu acredito que vocês já tenham visto em algum momento da vida de vocês a chamada, alguns filmes, mídias, essas coisas, de algum conteúdo relativo à época da Idade Média. Em que, por exemplo, olha a bruxa, pá, essas coisas, certo? Vocês sabem disso, né? Aí não tinha. Aí a simples acusação já era considerada uma sentença. Aí a pessoa não tinha um meio de defesa. A acusação era o mesmo que sentença e acabou o que tinha. Era mandado para forca ou para fogueira, o que fosse na época, né? Hoje em dia a gente não tem mais isso, que bom. Mas, mas às vezes a gente vê alguns casos em que o devido processo legal ele não é respeitado, mas não é de uma forma tão que a gente costume, que a gente ache que seja tão absurda. Às vezes é até um pouco sutil, às vezes é mais explícito, mais escrachado, mas a gente tem que sempre respeitar o devido processo legal. Aí está até escrito aqui, ó, é aquele que é o princípio que institui a necessidade de se valer não apenas do processo para suprir a demanda, mas que o processo cumpra com os procedimentos necessários e que seja eficiente, justo e dure o tempo razoável e por aí vai. Aí aqui é a nossa base mínima, a nossa base inicial que se desdobra. É estabelecendo que, para tudo que for necessário nessa situação, que for levado ao judiciário, precisa do devido processo legal. Não pode simplesmente fazer as coisas do jeito maluco, porque, inclusive, a gente tem que respeitar a questão material disso. Por quê? Porque tem a questão formal e a questão material. Formal é o que está no papel, formal é o que está escrito, que está dizendo assim, tal coisa vai ser de forma tal, assim, assim, assado. Só que estar escrito e a gente não respeitar não seria o devido processo legal. Então tem que ser feito de forma material. Que ok, a gente respeitar isso aqui de fato, isso existir de fato, ok? Aí a gente tem aqui a demanda e o impulso oficial, ou também pode ser chamado de inércia, que é, que é bem tranquilo. Basicamente diz assim, para o processo iniciar, a parte interessada precisa chegar lá e ajuizar a ação, chegar lá e falar, pô, aqui eu estou com esse problema, que ele é referente à justiça, que ele é juridicamente, essa questão aqui que é juridicamente relevante, tá? Inclusive aqui na legislação eu tenho aqui provas, eu tenho aqui tudo certinho, eu queria ajuizar essa ação, pá, tudo mais. Aí vai lá, entrega, tranquilo. Isso é direito seu. E só lembrando que, se por um acaso a pessoa não ajuizar a ação, em regra não acontece nada. Mas se ela quiser no futuro ajuizar uma ação referente a alguma coisa que aconteceu, ela precisa se atentar aos prazos. Por quê? Porque não adianta muita coisa você chegar bater as portas do judiciário e falar, então eu queria ajuizar essa ação, ver tudo aqui certinho, e o prazo tem havido prescrição à decadência. Aí não serve de muita coisa. Você gastou tempo e dinheiro para fazer uma petição, gastou muito dinheiro com advogado, aí é ruim. Aí aqui, ó, o princípio do contraditório, que eu coloquei até umas partes aqui para vocês, de algumas coisas de questões aqui.
Aí vamos ler aqui. O contraditório é a oportunidade da parte de apresentar sua versão dos fatos, bem como a argumentação jurídica que deve acompanhá-la, a fim de defender seus interesses. Também pode ser chamado de princípio da não decisão surpresa, que diz assim: o juiz está fazendo tal coisa aqui, precisa falar com as duas partes. Aí a gente tem aqui que eu coloquei o artigo 9º, que é interessante porque quando eu procuro questões para vocês, tem coisas mais ou menos assim nesse tom, quando se trata de contraditório, que é se o contraditório ele é absoluto ou não. E aí, vez ou outra, eu vejo o aluno caindo nessa pegadinha aqui. Mas a gente vai resolver isso aqui tranquilo. Aí tá aqui, artigo 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Aí aqui, parágrafo único. O disposto no caput não se aplica à tutela provisória de urgência, às hipóteses de tutela de evidência previstas no artigo 311, inciso 2 e 3, e a decisão prevista no artigo 701. Eu vou fazer aqui uma pergunta, aqui é um vídeo, uma gravação, né? Vocês, obviamente, não vão me responder nessas circunstâncias, porque eu estou gravando aqui uma gravação à parte. Mas, assim, se questione, considerando que a gente tem devido processo legal, a gente tem as questões de, por exemplo, isonomia, essas coisas, que a gente vai tratar no decorrer dessa aula. Se questione, nesse artigo aqui, o que está havendo é deixar de lado o contraditório, é deixar o contraditório. Vamos ignorar o contraditório. Não é isso. Eu até coloquei aqui, ó. É imprescindível que se entenda que o que há nesses incisos não implica no afastamento do contraditório. O que a gente tem é deixar para depois, devido à urgência do pedido em questão. Vamos dar aqui um exemplo que fica mais fácil para todo mundo. Imaginemos assim, uma pessoa está precisando de uma cirurgia de urgência, vamos dizer assim, uma cirurgia no coração. Uma cirurgia urgente, é um órgão vital, é importantíssimo, precisa ser feito o quanto antes. Aí ela ingressa com a ação, consegue uma tutela, uma tutela provisória de urgência, e diz assim, me mande para o hospital tal para eu fazer essa urgência, porque eu estava tentando fazer pelo meu plano de saúde, mas eles estavam se negando. Eles não permitiram. Disseram que não estava no meu plano, mas está sim no meu plano. Eu estou alegando aqui a minha vida, eu posso morrer. Aí o que acontece? Vai ser, considerando o fato de que é a vida de alguém, vai ser, né, uma tutela provisória de urgência. Mas isso não impede que a outra parte seja ouvida. O que vai acontecer é deixar para depois. Eles fazem o seguinte: a gente pega essa situação, ouve o autor, a gente vê o quão urgente essa situação, a gente toma logo uma decisão assim provisória para que isso seja resolvido o quanto antes, para que essa pessoa possa viver. E aí, depois, a gente dá a oportunidade do plano de saúde, o réu, no caso aqui, que seria no plano de saúde, de se manifestar, de se defender contra isso. O que é que acontece se o plano de saúde for lá chegar, provar certinho que isso não estava certo, que esse autor não tinha o direito? O que é que vai acontecer? Certamente não vão desfazer o que fizeram na cirurgia de coração da pessoa, claro. Aí, mas vai ser provavelmente pago o valor da cirurgia. Então, é basicamente uma situação de organização. Vamos ver aqui o que dá certo para que nem essa pessoa que morra, nem o plano de saúde seja lesado por essa situação. Porque aqui a gente, nessa situação aqui, poderia haver uma argumentação de que o autor agiu com a fé, ok? Faltou com a boa fé processual, certo? E aqui, ó, atenção ao latim. Inclusive, deixei uma questão que tem esse termo aqui para vocês, que é inaudita altera pars. O inaudita altera parte significa não ouvida a outra parte, que é em relativo a esse deixar para depois do contraditório, certo? É aqui, ó. Razoável duração do processo e primazia do julgamento de mérito. É necessário que o processo seja realizado em tempo hábil, e por tempo hábil a gente não fala, vamos fazer aqui correndo tudo aqui, vamos fazer isso o quanto antes, não, até porque
questão de tempo hábil não é fazer as coisas com velocidade, é fazer as coisas num tempo bom, que você consiga fazer tudo com qualidade. A gente tem aqui uma balança entre a quantidade de tempo e a qualidade do serviço prestado, ok? Não pode fazer as coisas simplesmente na doida, tem que fazer com certa calma, com aquela atenção necessária ao processo. Porque não adianta muito fazer as coisas rápidas e fazer elas mal feitas. E aqui, né, no qual posso haver a solução integral do mérito, que é basicamente todo mundo resolver essa situação aqui, as pessoas podem sair satisfeitas ou não, infelizmente acontece. Mas, enfim. Aí aqui eu coloquei uma curiosidade que, gente, isso aqui não vai cair na prova, mas eu achei legal colocar. Que foi aqui, ó. Na história do Brasil, o processo mais duradouro, e cujo fim foi bem recente, inclusive, viu, deu uma olhadinha, foi 2020 aqui que eu deixei, foi o caso no qual o STF, o Supremo Tribunal Federal, julgou a quem pertence ao Palácio da Guanabara, à União ou aos descendentes da família real brasileira. O resultado foi favorável à União, e olha só, foram 124 anos, e quem ajuizou a ação foi a princesa Isabel. Muito tempo. Aí eu coloquei aqui a fonte, para que, por caso de vocês terem algum interesse nisso aqui, para vocês darem uma olhadinha. Ampla defesa. Será propiciado o acesso aos meios de prova admitidos pelo direito, devendo essas serem legítimas. As provas devem ser legítimas, a gente tem uma noçãozinha aqui. Não pode, por exemplo, que não vai caber, por exemplo, a adulteração. A gente já sabe que não cabe adulteração, mas essa não é uma questão muito... Tem a ver com ampla defesa, mas está mais atrelada à boa-fé processual, tá? Aí a gente tem aqui inafastabilidade ou indeclinabilidade. O órgão jurisdicional, em regra, não pode delegar ou recusar-se a exercer sua função de resolver os litígios, tendo de cumprir com a função de julgador que o Estado tomou para si. Gente, isso aqui é uma questão mais do início do curso, que é, o Estado decidiu, na criação do Estado, para se manter um Estado democrático de direito, foi considerado o seguinte: se a gente deixar as pessoas simplesmente decidirem como elas vão fazer tudo nessa vida, sem nenhuma legislação para dar uma acalmada, para falar uma coisa tipo, olha, pode daqui até aqui, não pode fazer mais ou não pode fazer menos. É a situação assim necessária para que a gente mantenha tudo minimamente, vamos dizer assim, seguro, uma base mínima. Uma questão de, aí não, vamos aqui, por exemplo, eu estou te devendo uma coisa, aí o judiciário estabelece que aí eu tenho que sim que pagar esse valor, vou pagar aqui multa, juros, e se eu não for, e se não fizer isso, você pode entrar numa ação de execução, inclusive a gente não vai falar muito de execução, eu posso, vez ou outra, dar um exemplo de ação de execução, mas na verdade não é execução, é execução também cumprimento de sentença. Isso vocês vão ver em processo civil 2. Aí processo civil 1 vão ser as questões mais comuns, assim. Vai ser da petição inicial até a sentença, mais ou menos. Aí vocês vão ver várias coisas. A gente também vai ver aqui umas coisinhas do processo em si. A gente vai ver petição inicial, a gente vai ver litisconsórcio. Eu adoro litisconsórcio, inclusive. Aí, sim, o que eu estava falando? Eu me perdi agora, olha. Que o Estado tomou para si, sim, a base mínima, o mínimo necessário, do exemplo, que eu estou te devendo tanto, tal, aí você pode, se eu não cumprir com o que foi estabelecido pelo magistrado, em algum momento você pode entrar com uma ação de execução, que é basicamente assim, aqui, a gente tem essa sentença aqui, ó, que essa pessoa está me devendo, que a Maranhão está me devendo um dinheiro, inclusive com juros, ela não chegou a me pagar, eu quero eu quero um cumprimento de sentença aqui. Aí, beleza, vamos fazer tudo mais. Se eu não estiver dando mais trabalho para fazer esse pagamento, podem ser impostas algumas sanções coercitivas. Por exemplo, meu nome pode parar no SPC, no Serasa, então, a depender do que seja, tem algumas coisinhas que
Tem algumas restrições que eu posso sofrer por não estar pagando. Mas isso vocês vão ver lá mais em processo civil 2. Que eu não sei se eu sou muito qualificada para explicar todas essas circunstâncias agora, principalmente porque a gente ainda está na aula de princípios de introdução ao processo civil. Mas, assim, eu espero que essas aulas que a gente está tendo aqui sejam uma boa base para quando vocês estiverem lá no futuro. Aí aqui, ó, o princípio da motivação. As decisões do juiz devem ser devidamente motivadas para que seja analisada a sua atuação. Eu depois tenho que corrigir esse parágrafo aqui, tá meio... Eu escrevi um pouco mal. Verificando-se as razões e suas respectivas fundamentações para que as partes possam entender o resultado do processo, além de verificar se o magistrado está cumprindo com outros princípios. Aqui, é você dar uma base, porque da mesma forma que as partes precisam trazer as suas versões, vamos dizer assim, no processo tem uma história que está acontecendo, aí o autor traz sua parte, o réu traz a sua parte, com a devida fundamentação, a gente vai resolvendo aqui as coisas. Da mesma forma que as partes têm que trazer uma fundamentação, o juiz também tem que trazer uma fundamentação. Até porque não pode fazer as coisas simplesmente da doida. Aí eu vou querer fazer desse jeito porque eu fui com a cara do autor ou eu fui com a cara do réu. Você não pode fazer essas coisas. A gente não pode fazer essas coisas. Infelizmente acontece, mas não era para acontecer. Aí nós temos aqui imparcialidade, que é o princípio principal que a gente está vendo aqui nessa redação do mapa da escrita. Aí aqui, vamos lá. É pressuposto de validade, ou seja, se não houver imparcialidade, o processo pode ser tido como inválido. Vai ter que ser reanalisado, tudo mais, essas coisas. Uma dor de cabeça, que não deveria estar acontecendo, mas né, acontece. Aí aqui, todos os envolvidos, exceto as partes e seus respectivos advogados, devem ser imparciais, não somente o magistrado, mas também membros do Ministério Público, por exemplo. Aqui, congruência. A decisão do conflito deve manter-se nos limites nos quais foi proposto. O magistrado não pode julgar algo que não foi pedido, por exemplo. Vamos dizer assim, que eu tinha que pedir uma coisa que eu acabei não pedindo, vamos dizer que... Não, vamos fazer assim. No assalto, vamos dizer, eu estou pedindo 10 mil reais. O juiz, ele não pode me dar ele não pode julgar o que está fora disso. Ele pode... O que o juiz pode fazer nessa situação? Ele pode dizer que esses 10 mil reais não são devidos, que eu não devo receber esses 10 mil reais. Ele pode dizer que eu posso receber parte desse dinheiro, vamos dizer assim, 5 mil reais, 6 mil, vamos dizer assim, para não falar que eu recebi os 10 mil completamente, poderia receber algum valor mínimo, vamos dizer assim, 3, 4 mil reais, até R$ 9.999,99, vamos dizer assim. Aí está no meio, que seria, por exemplo, que a outra parte argumentou que não estava devendo isso, que estava devendo, até que estava devendo nessa situação, mas não estava devendo isso tudo. Ou eu posso receber de fato os 10 mil reais. O juiz não pode ficar julgando uma coisa que não for. A gente pode imaginar que o processo é uma espécie de caixinha. Vamos fazer uma caixinha, vamos dizer que é uma caixinha. O juiz está dentro dessa caixinha, tem que julgar o que está dentro o processo da caixinha, o juiz está lá dentro, vamos dizer assim, ele não pode ir além dos limites dessa caixinha. Ele não pode ir, por exemplo, eu quero no valor de 10 mil. Eu vou te dar uma moto, então. Você não pode fazer isso, a menos que a outra parte concorde, fala, não, seria um outro caso, né, mas por exemplo, o réu fala assim, olha, eu não tenho esse dinheiro, mas eu tenho uma moto, está em boas condições, está usada há um bom tempo, mas está em boas condições. Está valendo, assim, 10 mil. Posso vamos dizer assim, que chamaram um perito para avaliar, tal, tudo certo. Estava lá, valor de 10 mil. Aí pode surgir a questão, você aceita essa moto como dação em pagamento? Você aceita, ao invés de receber esse dinheiro, receber essa moto como pagamento? Aí falam, poxa, aceito. Aí seria uma outra situação, em que as partes estão tentando se conversar mais, só que
a atuação do juiz foi mais limitada a chegar nas partes e falar, ou pode fazer assim, a gente pode tentar resolver desse jeito, porque o que o juiz tem que fazer aqui é tentar resolver. Ele não tem, a gente está num momento do processo civil que o juiz não pode simplesmente achar que ele é o bambambam da história, ele tem que resolver as coisas de acordo com o que for melhor para as partes. Até porque quem está nessa situação são justamente as partes. A gente chegou ao judiciário por uma questão de que as partes não estavam conseguindo se resolver sozinhas. Mas por mais que as partes não estejam conseguindo, não cabe ao juiz simplesmente tomar uma decisão que deixe todo mundo insatisfeito. Por exemplo, eu não quero uma moto, e a outra pessoa também não quer dar a moto dela. Mas aí o juiz vai lá ver, você tem um bem que vale aqui, essa moto aqui que vale 10 mil. Pronto, dá para ela aqui. Eu não quero uma moto, a pessoa não queria perder a moto dela, por exemplo, vamos dizer assim, ela usava para trabalhar, ou ela usava só para lazer, nessa situação. Mas assim, a gente saiu todo mundo insatisfeito dessa situação. Se fosse para fazer isso, não, não haveria essa questão assim da gente simplesmente ir ao judiciário, porque a nossa ideia aqui, quando a gente entra no processo, é que o juiz consiga encontrar uma solução para a gente nessa situação. Mesmo que ele tome, de certa forma, a nossa vontade, entre aspas, tome a nossa vontade de resolver a situação, ele também tem que ter um pouco de bom senso. O juiz não é uma reencarnação de Deus para resolver as coisas do jeito que bem quer, só porque quer. Tem que ter bom senso. Acontece ainda? Acontece muito. É uma tristeza. Mas eu espero que com essa aula, hoje em dia, alguém aqui que, por exemplo, queira fazer a magistratura, queira ser juiz, esteja desenvolvendo um pouco uma noção a respeito disso. Que você não pode simplesmente resolver as coisas do jeito que você quer. Você, embora você tenha o poder a mais aqui, entre muitas aspas, você também tem que. O seu trabalho não é fazer as coisas do jeito que você quer. O seu trabalho é resolver o litígio. Só. É isso. Você tem que. Vamos resolver essa situação. O pensamento não tem que ser, eu quero que isso acabe logo. Tem que ser, vamos resolver essa situação da melhor forma possível. Tá? A gente tem persuasão racional e livre convencimento motivado. De novo, a questão da motivação. Estabelece que o juiz pode ser convencido de qualquer forma, desde que seja lícita, mantendo a necessidade da fundamentação. O juiz, gente, ele pode ser convencido por um documento em papel ou digitalizado, ele pode ser convencido por vamos dizer, uma gravação uma gravação telefônica, talvez mensagem do WhatsApp, que hoje em dia mensagem do WhatsApp é considerada prova, só que também tem aquela questão de que muitas vezes é fácil fraudar uma mensagem do WhatsApp. Você pode fingir que o contato é tal, fazer uma coisa assim, outra, mas a depender de como você for provar, você pode conseguir sair bem nessa situação. Eu, pessoalmente, Você conhece gravaçãozinha de tela, daquelas de celular? Eu tô fazendo aqui uma gravação, mas eu não sei fazer gravação de tela. Mas se fosse uma situação, eu sugeriria isso. Pega uma gravação de tela, mostra você abrindo o aplicativo do WhatsApp, você indo para o seu contato, colocando a foto lá, mostrando o número do telefone para você ver, para lá no processo verem que aquele é realmente o número de telefone, não é uma outra pessoa com a mesma foto que foi tirada e colocada lá, porque assim seria muito mais fácil. Aí você meio que já limpa a sua barra, você está colocando uma base de segurança aí muito boa. Pelo menos é o que eu acho, eu espero que seja. Aí você vai lá e coloca e mostra as conversas, tá? Tudo mais. Só que também tem aquelas questões de função de WhatsApp, que é de apagar mensagem, essas coisas. Mas a gente luta com o que tem, né? Boa-fé processual, ligada à boa-fé objetiva, que trata da conduta social para propiciar uma resolução rápida e eficaz. Espero que todos os envolvidos do processo ajam dessa forma. Gente, você, na boa-fé processual, você pode estar odiando a outra parte, você pode querer que, sei lá, caia um raio na cabeça dessa pessoa. Mas isso aí na sua cabeça, você tem que se comportar aqui no processo. A gente não tem vamos assim, considerando
os envolvidos já são, muitas vezes os envolvidos são adultos, ou são adultos, ou já deveria ter um comportamento, assim, mais adequado a uma situação. O que acontece aqui todo mundo precisa ser, todo mundo lá precisa estar se comportado, né? Ajeitando assim, tentando de fato resolver a situação e não, de certa forma, ficar fazendo como a gente poderia chamar de picuinha. Porque, assim, o processo estava para uma situação de um direito, a gente estava para resolver. O que a gente quer aqui é, vamos começar, vamos resolver isso de forma mais ajeitadinha, para que seja bom para todo mundo, vamos terminar isso daqui. Aí, beleza. Só que tem gente que acha que o tribunal que a audiência é ringue de luta, as pessoas ficam gritando, se xingando. Inclusive, teve um caso de que era uma amiga minha que ela estava numa audiência em que era uma audiência penal, né? Da audiência de questões penais, mas mesmo assim, gente, não muda o fato de que você tem que se comportar no processo. Era a gente gritando e xingando um a outro, os advogados. Aí era uma bagunça, né? Aí o princípio da cooperação e da colaboração. Todos os envolvidos no processo devem colaborar para que a prestação jurisdicional seja concretizada. Todo mundo lá organizando as coisas, falar, ah, sim, beleza e tal. Tentar organizar de fato a situação. Não ficar postergando, sabe? Não ficar dificultando o processo. Aí, igualdade e isonomia. Aqui não se trata só de igualdade formal, que é aquela questão de, todos nós somos iguais perante a lei, mas é uma igualdade que proporcione uma neutralização de desigualdades. O exemplo aqui é o direito do consumidor, que o ônus da prova fica a cargo do representante da empresa no processo. Por exemplo, eu chego e falo, olha, está acontecendo tal coisa, eu sou consumidora, não teve um problema com esse produto. Aí, por eu ser considerada hipossuficiente em relação, não precisa ser necessariamente em relação a dinheiro, mas hipossuficiente em relação a provar, o que vai acontecer? Vão reverter o ônus da prova e vai para o representante da empresa, porque, em regra, quem acusa tem que provar. A regra é essa. Tem essa exceção aqui que a gente está mostrando. Aquela frase que eu nem lembro se foi Aristóteles ou foi Platão, eu não lembro, eu não lembro o nome, gente, eu não lembro o nome. Mas era trate os iguais igualmente e os desiguais na medida de sua e os desiguais desigualmente na medida de sua desigualdade. Era alguma coisa por aí. É uma boa frase para a gente entender esse princípio. Função social do processo. A função do direito é manter a sociedade unida de forma justa, funcionando como uma cola social, inclusive eu tinha falado isso para vocês na nossa última aula, impedindo que os indivíduos resolvam suas demandas com violência e, por conseguinte, fragmentar o corpo social. Basicamente, é Estado se dividindo para briga, confusão. Então, o princípio em questão objetiva a justiça em casos concretos, buscando o bem comum, que é basicamente, que é assim, essa situação, por mais que não esteja muito agradável, vamos respeitar o que é mínimo nessa aqui, tá? Que é resolver as coisas de forma justa, que é resolver da melhor forma possível, não é simplesmente se reduzir a alguns casos. Porque assim, gente, eu vou ter que abrir um pouquinho aqui, que não adianta muito a gente, em alguns casos, que são muito similares uns aos outros, isso tem, a gente já pode usar isso como uma base, só que tem alguns detalhes que fazem toda a diferença. Pode ser uma questão de saúde, pode ser uma questão de recurso financeiro, pode ser muita coisa. A gente tem que ter esse olhar humanizado no processo, por mais que seja toda uma situação assim que não seja agradável, no processo civil a gente tem que ter um olhar mais humanizado, porque querendo ou não, mesmo que seja um processo que esteja trabalhando principalmente com dinheiro, a gente, de forma direta ou indireta, está trabalhando com pessoas. A gente não está trabalhando com robô, a gente não está trabalhando com a coisa. E também em alguns momentos a gente vai trabalhar com bicho, mas é um momento que a gente tem que trabalhar também com muita humanidade, tem que ser muito humanizado. Até porque a gente não está aqui numa situação de
não é uma situação de sim, não é de 8 ou 80, são várias nuances e a gente tem que estar lá para tem que observar toda a situação. Aí chega na dignidade da pessoa humana, que é a Constituição prevê as bases para garantir o que podemos entender como tratamento humanitário, buscando evitar, por exemplo, que alguma das partes seja submetida a tratamento degradante. Vocês lembram nas épocas, por exemplo, vocês já devem ter estudado em filosofia. Você estava devendo alguma coisa, aí a pessoa ia lá na sua casa, cheia de ódio, e matava alguém da sua família. E isso era considerado, de certa forma, justo, porque você estava em dívida com outra pessoa. Essa questão, né? A gente vamos evitar, né? Vamos evitar. Proporcionalidade. Gente, a proporcionalidade, ela se divide em 3 aspectos, que é adequação, que é usar os meios adequados para atingir os objetivos, a necessidade, que é alcançar o objetivo pelo meio menos lesivo. Um exemplo seria a forma que se gastasse menos dinheiro, porque, querendo ou não, dinheiro é muito importante, pagar as contas, né? Essas necessidades. E proporcionalidade no sentido estrito, que é buscar a efetividade máxima com o mínimo de restrição. Que é, assim, a gente pode resumir isso aqui no melhor possível para todo mundo. A gente vai conseguir, nessa proporcionalidade, a gente pode resumir. Nós conseguimos, vamos dizer assim, que um processo conseguiu chegar no seu objetivo, que, vamos dizer assim, o juiz, mano, era muito bom, ele estava lá, ele realmente queria ajudar, ele estava fazendo muito bem o trabalho dele, ele estava envolvido ali, claro, respeitando a imparcialidade, respeitando a autonomia das partes, mas ele queria chegar lá e resolver, ele queria lá ajudar, cumprir com a função social do processo, ele queria fazer o melhor dele. Aí o que aconteceu nesse processo, vamos dizer assim, nesse mundo ideal, mano, chegaram atingiram o objetivo do processo, conseguiram fazer isso pelos meios menos lesivos e conseguiram uma efetividade muito boa com o mínimo de restrição. Todo mundo acabou saindo muito feliz dessa situação. Depois do final do processo, todo mundo feliz, animação, alegria. Vamos sair daqui, tomar um café com bolo, que felicidade. É isso aí. Enfim. A gente tem o duplo grau de jurisdição, que trata da possibilidade de matéria já apreciada e decidida por juiz originário ser levada a julgamento em órgão hierarquicamente superior, normalmente quando uma das partes não está satisfeita com o resultado que lhe foi imposto. A gente vai colocar assim, vamos dizer, a gente tem um tribunal aqui, primeira instância, tudo tranquilo, aí a gente tem essa situação aqui de justiça comum, vamos lá, justiça civil comum, vamos lá resolver, tá, tudo mais. Não gostei do resultado, saiu o resultado, não gostei, achei péssimo. Tentei mudar essa decisão do juiz a todo custo, não consegui. Eu estou muito insatisfeito com esse processo. Aí o que, é que eu faço? Duplo grau de jurisdição. Coloco em um grau, um grau em órgão hierarquicamente superior para ver se essa decisão fica. Se não ficar boa para mim, pelo menos desfavorável, sabe? Pelo menos assim, menos desagradável para o que a gente teve aqui. Aí a gente tem legalidade. As imposições estatais devem estar de acordo com as leis. Caso contrário, são ilegítimas. É até um pouco estranho a gente precisar ter um princípio que diga, então, a gente tem que manter a decisão do juiz dentro das leis, do que a gente colocou aqui para a nossa sociedade. É um pouco absurdo, mas assim, eu não vou julgar, porque se colocaram isso aqui, é porque deve ter havido algum problema no passado. Então, vamos manter, né? Vamos deixar aqui tudo tranquilo. Tem que estar de acordo com as disposições tem que estar de acordo com códigos. Às vezes, não tanto quanto os códigos, pode estar atrelado a uma jurisprudência. Aí vai ver da situação que a gente está vendo. Publicidade. Visa a transparência no processo e permite a verificação por parte da população sobre os serviços prestados pela justiça. E não só essa questão dos serviços prestados pela justiça, mas também ver se o magistrado está cumprindo o que ele tem que cumprir, né? Que é a imparcialidade, tem que ter a motivação, tem que ter a legalidade. É basicamente uma questão assim, ó, vocês estão fazendo suas coisas aí, mas eu estou de olho. É uma ideia, sabe? Vocês estão fazendo aí tudo aí, mas eu tô de olho aqui, tô resolvendo a situação,
Aí a gente tem o princípio da eficiência, que é buscar uma tutela efetiva e adequada no menor tempo possível e com o mínimo de gastos ao jurisdicionado. E também ao órgão jurisdicional, que também se beneficia, não só em questão de dinheiro, mas em questão de tempo. Gente, por mais que vocês estejam num processo que, em questão de dinheiro, vocês estejam, vamos lá, vamos conseguir tal, o ideal é que seja feito da melhor forma possível. Se for possível, chegar na outra parte, no advogado, chega, pelo menos no advogado ou no juiz, no magistrado, já fala, pô, situação que tá complicada, a gente tá gastando muito dinheiro, por favor, vamos tentar um acordo, vamos tentar uma coisa mais ok, vamos tentar uma mediação, uma conciliação, uma arbitragem, o que for, mas pelo amor de Deus, vamos tentar uma coisa mais tranquila. Porque a gente tem também a questão da mediação e da conciliação, que elas são muito boas. Eu vou sendo sincera aqui, quando eu vi mediação e conciliação, foi um pouco a uma primeira vista. Quando eu vi de primeira, eu tinha decidido que eu queria fazer a monitoria para essa cadeira quando eu estudei mediação e conciliação, porque eu achei incrível. Eu nunca tinha ouvido falar antes, mas eu achei o máximo, eu adorei. Infelizmente, não caiu nenhuma questão de mediação e conciliação na prova. Eu fiquei tristinha, ó. Mas assim, eu passei e é isso aí, gente. Mas agora eu vou ter a oportunidade de trabalhar isso com vocês também. Aí, vamos para a cronologia. A ordem cronológica será preferencialmente seguida, mas ela não é obrigatória. Por que eu estou deixando essa parte do não é obrigatória aqui? Porque semestre passado eu botei uma questão lá que dizia eu nem me lembro, gente, eu não costumo decorar artigo, mas era dizendo que o processo seguirá a ordem preferencialmente ordem cronológica, ou era, não, seguirá obrigatoriamente a ordem cronológica. Algumas pessoas marcaram que estava correto. Gente, isso não está correto. Embora seja o ideal que se siga a cronologia, o legislador olhou e falou. Ele sequer olhou e falou, foi uma questão de, teve problema depois disso. Certamente teve problema, aí isso logo foi retirado. Foi retirado, se eu não me engano, no ano seguinte, porque... Ano seguinte, entre aspas, né? Porque assim, o código saiu em 2015, mas a vigência começou em 2016. E essa alteração foi feita em 2016 também. Então, eu não vou saber dizer exatamente quando foi que aconteceu. Só sei que foi em 2016. Mas não sei exatamente assim, o tempo necessário. Mas, assim, prestem atenção, cronologia não é obrigatória. Ela é preferida, mas obrigatória não. Juízo natural. É o juízo adequado para o julgamento de determinada demanda. Divide-se em dois aspectos. A gente, inclusive, vai ver a questão do juízo natural depois também em jurisdição e competência, tá? Que é a questão da tipicidade, que é o que está típico, que é o que está escrito na lei, assim, vamos dizer assim, tá aqui a competência tal, 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 para essa, vamos dizer assim, competência tal, 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 vai para o órgão tal. Essa aqui vai para o outro órgão. A gente vai ver isso melhor quando estivermos em competência e jurisdição. Bom, as competências dos órgãos jurisdicionais devem ser previamente estabelecidas pelo texto legal. É básica, a questão de típico tá na lei, tem que ser cumprida. Essa questão, assim, para que aconteça, precisa estar, assim, no nosso texto legal, no nosso código. Indisponibilidade de competência. Não é possível considerar a transferência de competência para órgão diverso. Isso daqui, gente, no futuro, é uma situação que pode acontecer que dê um certo nó na cabeça, mas é muito tranquilo de se explicar. Em alguns casos em que o juiz não é o juiz competente, mas as partes estão lá, que existe uma situação de que era parcialmente incompetente e totalmente incompetente. Existem situações em que as partes simplesmente não se pronunciam a respeito. E aí elas vão lá e o juiz só julga e elas aceitam. Acontece. Mas assim, não é isso que está acontecendo. É uma questão que a gente vai trabalhar no futuro, mas eu garanto para vocês, é tranquilo. Identidade física do juiz. É preferível, atenção, preferível que o juiz que estava nas fases iniciais do processo seja o mesmo a proferir a sentença.
é uma situação muito simples, que é o juiz que já estava lá já está habituado com a situação, ele já viu as provas, ele já viu como as partes se comportaram durante o processo. É uma... Inclusive, tem algumas questões que falam. Eu não cheguei a colocar esse tipo de questão nas listinhas de exercício de vocês, mas tinha uma questão que era se o magistrado perceber que as partes estão usando do processo para fazer uma simulação, entre muitas aspas, né, que seria basicamente, seria dizer assim, vamos dizer que eu estou devendo um valor muito alto para alguém, aí o que eu faço? Eu não quero colocar essa outra pessoa vamos dizer assim, que eu tenho um bem muito valioso que poderia ser penhorado. O que é que eu faço? Eu não vou colocar isso no nome de outra pessoa. O que é que eu vou fazer? Eu vou com um terceiro ali. A gente vai fingir que tem que eu tenho uma dívida que vale esse preço. Mas essa pessoa em questão é minha amiga, é minha, vamos dizer assim, minha irmã, vamos dizer lá, minha irmã, ela tá me cobrando. Aí o que, que vai acontecer? Poxa, minha irmã querida, infelizmente, realmente não tenho esse valor. Mas assim, como nós somos irmãs, eu faço questão de te passar esse bem, essa coisa valiosa que eu tenho. Aí o bem fica em família, a outra pessoa que tinha uma dívida não vai poder cobrar essa outra pessoa. É um caos, é um caos. É uma bagunça. Vocês vão ver que tem algumas situações que são bem simples, mas que a gente consegue complicar. Mas, gente, assim, acontece. O que importa é o jogo de cintura, gente. É isso que importa. Aí aqui, adequação e adaptabilidade. Busca aplicar a norma ao caso concreto. Divide-se em 3 aspectos. É o objetivo, que é referente ao direito tutelado do processo, que é a questão formal, né? O direito em si, o que está no nosso papel, o que está no código. O que é subjetivo, referente aos sujeitos. Falar, essa pessoa aqui, ela tem menos recurso financeiro, ou ela está numa situação que não está tão favorável para essa situação. Poxa, vamos tentar, vamos dizer assim, essa situação se resolveria assim, mas infelizmente essa pessoa não tem esse dinheiro todo nesse momento. Poxa, vamos combinar essa pessoa, mas vamos falar assim, mas pode ser parcelado, sabe? Vamos dizer assim, quem pode fazer em 12 parcelas, você faz o pagamento da sua dívida em várias parcelinhas de 12, pode ser assim? Aí a pessoa, poxa, pode, vamos fazer assim, que é, né? Vamos colaborar uns com os outros, né, pessoal? Aí, que é o teleológico, esse é um termozinho que vocês vão ver em hermenêutica, mas que está referente à finalidade objetivada na criação do direito. Meu Deus do céu, eu coloquei um acento aqui. Eu coloquei um acento aqui, não era para colocar, gente. Aí a gente tem dispositivo inquisitivo, que se trata de um sistema misto de atuação, que é o dispositivo que trata da atuação das partes, da iniciativa das partes. Aí, que eu tava assim, que o inquisitivo, que o juiz não deve ser um mero espectador, agindo de ofício em determinadas situações. Gente, isso aqui não se confunde com o princípio da inércia. Por quê? Porque é uma questão de acontecer um fato novo que é relevante ao processo. Aí precisa ser de iniciativa da parte, chegar lá e falar, fato novo que é relevante aqui, isso pode alterar a decisão, vai fundamentação aqui e vai, entendeu? Isso daqui não se confunde porque o princípio da inércia é de uma situação de dar início ao processo. Isso daqui é mais já estamos no processo, estamos fazendo aqui, ok? Improrrogabilidade ou irredutibilidade da jurisdição, que é delimitar a atuação dos órgãos jurisdicionais. A melhor forma de estabelecer é estabelecer que apenas um juiz ou vara na comarca. Eu estou lendo tudo errado. É estabelecer que um juiz é juiz apenas na vara ou comarca para a qual foi designado e no processo que lhe foi distribuído. Ou seja, uma carteirada desse tipo revela incompetência. Eu tinha colocado isso daqui porque quando eu estudei isso pela primeira vez foi pela Euclides Donizete,
que era uma situação que era uma senhora viajando com, aparentemente, o netinho dela, e aí a criança não tinha documentação. Só que precisa de documentação para você viajar com a criança. Aí levantaram lá, chegaram falando assim: ah, tem algum juiz aqui? Aí apareceu um cara, assinou um papel e foi. Gente, isso é perigosíssimo. A gente, assim, poderia ser uma avó e um neto poderia ser uma avó, assim, que tem a melhor das intenções, que ama muito o netinho, quer dar um mundo para essa criança. Mas, gente, isso é perigoso, porque, embora poderia ser a situação, mas também poderia ser uma outra situação. Uma situação muito, né? Uma situação de perigo. Mas é só uma questão de porque assim, um médico, ele é um médico no hospital, é um médico na casa dele, ele é médico em qualquer canto que ele estiver passando. Juiz é juiz na vara lá ou na comarca. Ponto. Você está aqui, sua atuação está restrita a esta locação aqui. Você não pode se meter aqui, você não pode se meter aqui. Você está aqui e é aqui que tem que ficar. Ok? Aí aqui a instrumentalidade das formas. Gente, os atos processuais praticados serão válidos, eficazes e efetivos, mesmo que realizados de forma diversa da prevista em lei, desde que não traga prejuízo substancial à parte adversa. É uma simplesmente situação assim, de a gente não dar uma forma exata para como os atos processuais devem ser praticados. É uma questão de funcionou, deu certo, deu certo, sim, tudo tranquilo, não fez uma outra parte, então tá valendo, gente, vamos lá, dê continuidade ao processo, não vamos ficar perdendo tempo aqui, numa situação que não houve problemas. É uma questão de certa forma, de informalidade aqui também. Verdade real. O juiz deve buscar o descobrimento daquilo que de fato ocorreu no caso concreto. Eu não preciso me estender muito aqui, a gente precisa buscar o que aconteceu lá. A gente precisa, porque assim, o juiz, para ele julgar de fato o processo, ele precisa estar trabalhando com a verdade. E se não estiver trabalhando com a verdade, a decisão que a ser tomada pode ser afetada. Pode não, né? Vai ser afetada. Tem que ter, né? Aquela questão de a gente estar julgando aqui certinho, as partes estarem querendo cumprir com a verdade, boa-fé processual, essas questões. Tem o princípio da oralidade, que é a linguagem falada é tida como meio relevante de expressão no convencimento do magistrado. Vamos dizer assim, aquele exemplo que eu dei eu e minha irmã, que eu passei um bem para que nós fingimos que eu tinha uma dívida altíssima, então eu pensei, deixa eu fazer essa dação em pagamento, deixa eu dar esse objeto, ao invés de dar o pagamento em dinheiro, e a pessoa aceita nessa questão. Por exemplo, na documentação, o juiz poderia, em questão de papel, o juiz poderia falar, ok, a gente vai fazer julgamento aqui, tipo, que pena que está acontecendo isso em família, mas que bom que as partes estão querendo resolver, querendo cooperar. Aí ele vê na questão da oralidade, ele vê lá na situação, ele se coloca na situação. Porque, gente, assim, o papel, ele é uma forma de expressão muito válida, mas é uma expressão, de certa forma, um pouco fria, é um pouco mais direta. Quando a gente está lá naquela questão, tem toda uma subjetividade, tem toda uma situação de que, uma forma que um está olhando para outro, uma forma que estão se comportando assim, que dá daquela pulguinha na orelha, sabe? Aí tem aqui a liberdade das partes no processo. As partes podem agir e se omitir da forma que lhe for mais conveniente, mas não tem caráter absoluto, ou seja, não se pode omitir fatos relevantes ao processo, por exemplo. Você não pode sair no processo fazendo tudo o que você quiser. Você tem a sua liberdade, mas tem aqui limites, né? Vamos nos manter aqui nessa situação. Aí foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vou parar aqui a apresentação. E bom final de semana. Porque eu tô gravando aqui no sábado, né? É isso. E tchauzinho.